Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Celebramos o 33º domingo do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, hoje o tema permanece firmes na fé e na vida. A liturgia deste domingo reflete sobre o sentido da história da salvação e diz-nos que a meta final para onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra, da felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro deve ser o horizonte que os nossos olhos contemplam em cada dia da nossa caminhada neste mundo. Faz nascer em nós a esperança e da esperança brota a coragem para enfrentar a adversidade e para lutar pelo advento do reino, que venha o reino de Deus. Na primeira leitura da profecia de Malaquias, um mensageiro de Deus anuncia a uma comunidade desanimada, séptica, apática, que Deus não abandonou o seu povo. O Deus libertador vai intervir no mundo, vai derrotar o que oprime e rouba a vida e vai fazer que nasça esse sol da justiça que traz a salvação e a vida. A segunda leitura da carta de São Paulo à comunidade tessalônica reforça a ideia de que enquanto esperamos a vida definitiva, não temos o direito de nos instalarmos na preguiça e no comodismo, aliando-nos das grandes questões do mundo e evitando dar o nosso contributo na construção do reino do amor, no reino da justiça. O Evangelho de Lucas vai oferecer-nos uma reflexão sobre o percurso que a igreja é chamada a fazer, a percorrer até a segunda vinda de Jesus, a vinda do reino definitivo. A missão dos discípulos encaminhada na história é comprometer-se na transformação do mundo, de forma que a velha realidade desapareça e nasça o reino e que venha o reino. Esse caminho será percorrido no meio de dificuldades e perseguições, mas os discípulos terão sempre a ajuda e a força de Deus. O discurso escatológico que o evangelista Lucas nos traz é uma apresentação teológica onde aparecem em pano de fundo 3 momentos da história da salvação: a destruição de Jerusalém, o tempo da missão da igreja e a vinda do Filho do Homem. O texto começa com o anúncio da destruição de Jerusalém. Na perspectiva profética, Jerusalém é o lugar onde deve brotar a salvação de Deus, para onde convergirão todos os povos empenhados em ter acesso a essa salvação. No entanto, Jerusalém recusou a oferta de salvação que Jesus veio trazer. A destruição da cidade, do templo, significa que Jerusalém deixou de ser o lugar exclusivo e definitivo da salvação. A boa nova de Jesus vai, portanto, deixar Jerusalém e partir para outro encontro de todos os povos. Começa assim uma outra fase da história da salvação. Começa o tempo da igreja, o tempo que a comunidade dos discípulos, caminhando na história, testemunhará a salvação a todos os povos da terra. Vem depois uma reflexão sobre o tempo da igreja, que culminará com a segunda vinda de Jesus. Como será esse tempo e como vivê-lo? Em primeiro lugar, Lucas sugere que após a destruição de Jerusalém, surgirão falsos messias e visionários que anunciarão o fim. O que é, aliás, vulgar em época de crise e de catástrofes. Lucas avisa: não sigais atrás deles, e esclarece: não será logo o fim. A destruição de Jerusalém no ano 70 pelas tropas de Tito deve ter parecido aos cristãos o prenúncio da segunda vinda de Jesus, e alguns pregadores populares deviam alimentar essas ilusões. Mas Lucas, que escreve durante os anos 80, está apostado em eliminar essa febre escatológica que crescia em certos setores cristãos. Em lugar de viverem obcecados com o fim, os cristãos devem preocupar-se em viver uma vida cristã cada vez mais comprometida com a transformação deste mundo. Em segundo lugar, Lucas diz aos cristãos o que acontecerá nesse tempo de espera. Paulatinamente, irá surgindo um mundo novo,
Para dizer isso, Lucas recorre às imagens apocalípticas. Contudo, Lucas põe os cristãos de sobreaviso para as dificuldades e perseguições que marcarão a caminhada histórica da igreja pelo tempo afora, até a segunda vinda de Jesus. Lucas lembra-lhes, portanto, que não estarão sós, pois Deus estará sempre presente. Será com a força de Deus que eles enfrentarão os adversários, que resistirão à tortura, à prisão e à morte. Será com a ajuda de Deus que eles poderão até resistir à dor de ser traído pelos próprios familiares e amigos. Quando Lucas escreve este texto, tem bem presente a experiência de uma igreja que caminha e luta na história para tornar realidade o reino de Deus e que nessa luta conhece os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições e o martírio. As palavras de alento que ele aqui deixa, sobretudo, é a certeza de que Deus está presente e não abandona os seus filhos e filhas. Deve ter constituído uma ajuda inestimável para esses cristãos a quem o Evangelho se destinava. Enfim, caros irmãos e irmãs, o discurso escatológico define, portanto, a missão da igreja na história até a segunda vinda de Jesus. Dar testemunho da Boa Nova é construir o reino de amor, de justiça, o reino de paz. Os discípulos nada deverão temer. Haverá dificuldades, aflições, mas eles terão sempre a ajuda e a força de Deus. Por isso tenha fé, meu irmão, confia sempre em Deus. No mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. É a palavra de Deus para a nossa vida. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos proteja, abençoe sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.